a introdução. Na primeira parte da passagem, onde Jesus ressuscita Lázaro, vimos a história inicial de como Jesus entrou na vida de Marta e Maria, né? Foi domingo passado. O texto de João continua. E já o segundo versículo, então nós vimos o primeiro, né? E já o segundo versículo, o João, na verdade, aqui ele dá ênfase, ele dá um destaque a uma atitude de Maria. Nós vamos ler aqui o versículo, né? De atitude de Maria com relação a Jesus. E este é o foco do nosso estudo de hoje, esse destaque que ele dá, tá? Então vamos com calma. Vamos chegar lá. O primeiro versículo é o versículo de domingo passado. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, já vimos esse primeiro versículo no estudo anterior, especificamente do livro de Lucas, né? Nós lemos também o capítulo 10, do 38 ao 42, onde conhecemos mais sobre Marta e Maria, né? Lembram-se, né? Tudo tranquilo. E aí o segundo versículo. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Vamos lá. O acontecimento é a ressurreição de Lázaro, né? O texto é esse, né? Mas o apóstolo João quer enfatizar esse detalhe, esse acontecimento. O interessante é que essa passagem se dá apenas no capítulo 12 de João. Ó, tá vendo lá? Nós estamos no capítulo 11, versículo 2. E essa passagem em que Maria unge o Senhor, ela está no capítulo 12. Então a Bíblia muitas vezes ela não tem essa preocupação com a cronologia, né? Ocorre muito dela muitas vezes fazer assim. Ela fala algo e depois detalha. Já começa assim logo em Gênesis, não sei se vocês se lembram, né? Gênesis começa já no capítulo 1. E Deus forma o homem e a mulher e diz, sejam fecundos, enchei a terra e tal. Mas ele não fala que jeito, de que forma ele fez o homem. No capítulo 2, ele vai lá, do pó da terra, formei, não sei o que e tal. Então assim, Apocalipse inteiro é assim, né? Quem está acostumado com a leitura bíblica sabe que tem as visões, os selos são as visões, depois ele vai detalhar lá na frente cada uma das visões, né? Então aqui não é diferente, a gente só vai no capítulo posterior, tá bom? Por causa que a gente percebe uma preocupação de João, ele escreve isso e fala assim, olha, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com seus cabelos, ele dá uma ênfase, ele quer dizer isso, antes de falar da ressurreição, tá? Então nós vamos ver isso, tranquilo? Vou continuar lendo aqui então. Mas, percebemos que cronologicamente aconteceu antes do capítulo 11. Ela é tão importante que Mateus e Marcos, os dois evangelistas, também trazem em seus evangelhos essa passagem. Tá? Agora vamos ver o vídeo da passagem onde Maria unge a Jesus e depois os detalhes. João, Mateus e Marcos registram a mesma passagem com riqueza de detalhes. Porém o vídeo e o texto que vamos analisar é o do livro de João, aproveitando o que os outros apóstolos também escreveram. Então, a mesma passagem, vocês entenderam, está em Mateus, está em Marcos, então eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, para ir juntando tudo no texto de João que eu vou ler. Tá? Mas tem vídeo, vamos lá. O primeiro versículo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então é o capítulo 12, o 11 já passou, já houve a ressurreição, mas no 11 ele dá ênfase já ao que aconteceu no 12. Vocês já entenderam isso que eu já expliquei, né? Vamos lá. Interessante é que Betânia quer dizer casa da miséria e Lázaro quer dizer Deus ajuda. Na passagem de Lucas 10:38, o texto nos informa que Betânia era um povoado. Lucas usa também, né? Diz, né? Ou seja, uma aldeia ou vila pobre. Lázaro, morador local, consequentemente era pobre. Curioso é que em Lucas 16, Jesus conta uma parábola que contrasta um rico e um mendigo de nome Lázaro. A Bíblia tem essas semelhanças, vamos dizer assim, né? É só curiosidade também. O segundo versículo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Esse lugar pobre e de pessoas pobres deram a Jesus uma ceia. A ceia é formalmente uma refeição realizada à noite. Lembrem-se de que Jesus andava sempre junto aos discípulos. O texto de Mateus diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Eu peguei onde eles, o outro texto lá de Mateus fala exatamente onde eles estavam. Ou seja, não só o lugar era muito simples, mas também a classe de pessoas era das mais rejeitadas. Estão entendendo, né? O povoado era pobre, então, com certeza Lázaro era pobre, e não só isso, ainda Mateus registra, ele estava na casa de um leproso. E Jesus lá deram uma ceia para ele, olha que interessante, né? E Jesus não andava sozinho, né? Andava com uma galera junto, né? Então vamos analisar. Deram, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Marta não perdeu suas características de estar sempre ativa. Lembra-se no primeiro estudo que nós vimos, né? Porém, com um detalhe muito grande. Jesus não estava ensinando naquele momento. Lembra? Na primeira passagem, Jesus estava ensinando e Maria estava lá aos seus pés. Vocês se lembram, né? Depois, ela se converte. Né? Marta, Marta, anda se inquieta com muitas coisas, te preocupa com... Lembram disso? Né? Agora já é um outro momento. Jesus vem, ressuscita Lázaro e depois eles dão uma ceia e agora ela está lá servindo. Olha lá, a mesma Marta, né? Mas olha que diferente, ó. Jesus naquele momento não estava ensinando, então Marta agora servia. O texto fala, ó, servia, do grego diaconeu, que é de onde vem a palavra diaconisa, né? Quem lê o livro de Atos sabe que alguns foram separados para diáconos, né? Outros para outras mulheres para diaconisa, né? Não está no livro de Atos, vai estar mais para frente. Mas nas igrejas é muito comum, tem os diáconos, as diaconisas, as pessoas que servem, que ajudam no andamento do culto, né? Na igreja. Então agora Marta está no papel correto. Ela era dessa forma, vocês lembram, né? De servir e tal, mas agora o momento está correto, né? O Jesus não está ensinando, ele está lá na ceia que deram para ele, né? No momento de ceia era mesmo necessário alguém que use seus dons para o reino de Deus. Então está tudo correto. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Não temos muitas características de Lázaro, mas o simples fato de João enfatizar que ele estava à mesa com Jesus, já depois de ressuscitado, denota um relacionamento profundo de amizade, de simpatia, de compaixão. Se há um momento em que realmente gostamos dos nossos queridos conosco, é em redor da mesa. Não é isso? É gostoso mesmo, né? Eu até escrevi, ó, a mesa é o lugar de banquete, de compartilhamento, de conversas agradáveis. É ou não é, gente? É mais de barriga cheia. De barriga cheia, né? De barriga cheia a gente fala bastante. E aí Lázaro se encaixa, então, nisso, né? Vamos dizer assim, poucas vezes Jesus ressuscita Lázaro e não sabemos nada dele, mas sabemos que ele estava à mesa com Jesus. A mesa é esse momento gostoso. Estão compreendendo, né? Então vamos lá. Então, antes de continuar, vamos fazer uma simples reflexão. Você tem amigos que têm prazer em fazer uma ceia para você? Uma ceia onde você é servido por eles, a ponto de até se sentir constrangido com tanta cordialidade. Você tem amigos assim? Pessoas que não se importam com suas casas, condição financeira, pelo contrário, querem estar junto com você apenas para compartilhar a vida, dividir alegrias e sem miséria, não fazem conta se sua família é de 2, 3 ou 7 pessoas. Você tem amigos assim? Se a resposta é sim, então cuide deles, como um jardim, pois é plantando que se colhe. Agora, se a resposta é não, então plante primeiro. Plante primeiro. Essa é a lei da semeadura. Eu vou fazer um parênteses aqui, rapidinho, que não está aqui no estudo, mas eu lembrei agora. Foram me perguntar de novo por que eu não jogo na Mega Sena, lá no banco, né? Eu trabalhando lá e as pessoas insistindo comigo. Por que você não joga? Por que você não joga? Joga pelo menos uma vez. Eu falei, não, eu conheço a lei da semeadura. E fiquei quieto. Aí houve um silêncio, né? E todos assim, faz o seguinte, depois você me manda esse treco aí no meu WhatsApp, falar para mim. O que é a lei da semeadura? O homem vai colher o que ele plantar, certo?
se ele quer colher mais, a Bíblia diz assim, plante mais, semeie mais. Não é? Existe na natureza alguma sementinha que você põe, uma sementinha, e vai dar 1 milhão de árvores? 200 milhões de árvores? Não, através de uma sementinha? Mas de abobrinha a gente não. Não existe, né? Então a lei da semeadura diz o quê? Você quer 200 milhões de árvores? Plante 200 milhões de sementes. Estão entendendo? É a lei da semeadura. Porque se vier de outro jeito, está entendendo, Edi? Se vier de outro jeito, não, vem abençoado. Porque quando o homem vai plantar, se ele quer 200 milhões de árvores, eu não expliquei nada disso para ele, estou explicando para vocês aqui. Ele precisa plantar, esperar, pedir a Deus que chova, pedir a Deus que dê as condições corretas. É a lei da semeadura. Mas o homem aí fora não conhece. Jesus, olha só, deram uma ceia para ele. Com tanta alegria, um lugar pobre. Estão compreendendo? E lá ele teve tudo isso ao redor da mesa, com Lázaro ressuscitado. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos plantando também para colher essas coisas? Fica a reflexão. Vamos continuar. Terceiro versículo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria pegou uma libra, né, olha lá, né, transformando aí em gramas, fica 453 gramas, que dá quase meio litro de perfume. Tá? Era isso que ela pegou. O texto em Marcos diz que ela trouxe isso num vaso de alabastro. Esse vaso era uma espécie de cerâmica antiga, selada, para conservar as propriedades do perfume ou óleo. Apenas como curiosidade, vamos ver as imagens. Então, o que ela pegou? Né? Vamos ver aqui o bálsamo de nardo puro e o recipiente, né? o vaso que ela trouxe. Só como curiosidade aí, do lado esquerdo aqui, então, a planta, né, do que é feito, e ali alguma pergunta? Não? Tá com cara de ser cheirosa. Então, eu também não conhecia, só para curiosidade, para a gente ver o que ela fez aí na época, né? Como foi, né? Tudo bem? Até aqui tranquilo, né? Provavelmente ela usou. Isso, provavelmente, Mário. Então, continuando, ó. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O texto de Marcos diz que ela quebrou o alabastro e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa parece a Cristina desastrada. O texto de Marcos nos ajuda muito nesse detalhe, pois, como vimos, o vaso era selado, sendo necessário quebrar para tirar o que havia dentro. Então, assim, esse texto e essa parte não está aqui de bobeira, né? A Bíblia toda é profunda no seu ensinamento, né? É claro que existe, eu escrevi, né? Existe uma verdade espiritual nessa atitude de fé de Maria, né? O que é quebrar esse né, recipiente e tomar essa atitude, né? Vamos aprender um pouquinho, né? Vamos refletir. Não foi possível recuperar nem mesmo o restante que costuma ficar no fundo do recipiente. Ela quebrou, né? Uma vez quebrado aquilo que era muito precioso, então não havia mais volta. Mas, e para cada um de nós aqui, será que temos algo precioso para oferecer a Jesus? O que é preciso que quebremos para usarmos no reino? O que será, né? Será que precisamos romper com a preguiça e de uma vez por todas ler sempre as Escrituras? Será que precisamos matar a nossa carne para conseguirmos orar diariamente? Será que precisamos quebrar a preocupação com a fome para realmente não fugirmos de fazer jejum? Se alguém se encaixar em uma das perguntas, então é porque ler a Bíblia, orar, jejuar ou qualquer exercício espiritual não é algo muito precioso para nós. Pelo contrário, precioso para nós é o nosso tempo, nossa vida, nosso corpo, nosso trabalho, nosso descanso.
O texto diz que Maria tomando, certo? Ela pegou tomando, ou seja, uma atitude. É preciso que quebremos um coração egoísta aos pés de Cristo. Todos nós temos coisas para quebrar. Nós nos preocupamos conosco. E ela não, ela toma essa atitude. Entende? Ainda no terceiro versículo. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A consequência da quebra daquilo que é precioso aos homens, aos pés de Cristo, começa com o verbo encher. Agora, todos naquela casa poderiam sentir o aroma do perfume por causa da atitude de Maria. É claro que aqui também tem outra verdade espiritual, está na cara. Vocês querem aprender? Vamos lá. Sabemos exatamente quando alguém, pela fé, rompeu com esse mundo tenebroso. Pois basta ela chegar, basta ela adentrar em qualquer lugar que o perfume de Cristo na vida dela é sentido. Há nela a luz do Senhor, em sua boca a sabedoria e sentido. Anda de modo exemplar diante dos homens e não se importa em quebrar paradigmas para defender sua fé. Se precisar quebrar, romper com algo por Cristo, então ela tomará esta atitude e todos na casa ou no lugar onde ela estiver vão sentir esse impacto. Do mesmo jeito que Maria quebra o vaso precioso e o perfume enche a casa. Nós sabemos, é muito fácil você perceber hoje quando alguém realmente rompe com o mundo. O mundo sente um impacto. Como assim? Você não joga? Você não joga? Como assim? Você é louco? Você não joga? Você não quer ganhar milhões? Não, querido. Eu conheço a lei da semeadura. Estão entendendo? As pessoas percebem a sua diferença. Percebem. E nós sabemos, daquela pessoa vem alguma coisa. Dali você vai colher alguma coisa. Estão compreendendo isso? Vamos continuar. 4º e 5º versículos. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas era discípulo, mas mesmo assim, ao ver que algo preciosíssimo aos seus olhos foi usado para Cristo, então não se demorou a criticar. O texto diz que ele era traidor, traiçoeiro, perigoso com aparência de inofensivo. Então, sempre que alguém romper, quebrar aquilo que lhe afasta de Cristo, aparecerá um Judas com essa mesma marca, com essa mesma característica para te criticar. Tá certo, Rê? Continuar. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Vamos entender o que ele disse aqui. O denário era a principal moeda romana de prata. Era geralmente o salário que um homem recebia pelo trabalho de um dia. Né? Então, para se ter uma noção do valor do perfume, um homem precisaria trabalhar quase um ano inteiro para adquirir esse perfume que Maria quebrou e derramou sobre Jesus. Estão entendendo? O cara trabalha um dia inteiro, recebe de salário um denário. E ele fala assim: nós poderíamos vender esse perfume, pegaríamos 300 denários. Era quase que o trabalho de um ano inteiro. 365 dias, o cara não trabalha aos finais de semana. Estão entendendo o valor daquilo que Maria quebrou? Mas ele se incomoda. Por que não se vendeu? Exatamente. Por quê? Por que não se vendeu? Isso não se deu aos pobres? Aos pobres? Vamos lá. Deus ali já deve ter ficado com a orelhinha atrás. Muito interessante é que Mateus, né, a mesma passagem está lá registrada em Mateus, coloca assim o episódio. Vendo isso, indignaram-se os discípulos, todos eles.
Olha que interessante, ele traz ali ele explode o problema para os outros, entendeu? E disseram, para que esse desperdício? Que desperdício é esse? Todo mundo indignou, os discípulos de Cristo ficaram indignados. Para que esse desperdício? Os discípulos de Jesus ficaram indignados. Olha como que eles ficaram, né? Do grego aganaktel, difícil, hein? Que também quer dizer ofendido, insatisfeito, descontente. Ficaram ofendidos, não ficaram contentes com a atitude, não. Aqueles que deveriam entender a atitude de Maria, olha só, pois Jesus andava com eles, não eram os discípulos? Jesus andava com os discípulos. E Jesus constantemente falava que o Filho do Homem iria para a cruz. Constantemente isso ele falava. Agora, os discípulos, foram os primeiros a ficar ofendidos. Eu fiquei me perguntando, mas por que eles ficaram assim? Primeiro eu sei. Eu não entendi, Mário. O que você falou? Talvez que não fizeram com ele. Eu fiquei me perguntando isso, Mário, porque eu falei assim, poxa, eu sei que ali fala de Judas, mas Judas inflamou os outros, né? E por que eles ficaram assim, dessa forma, tão indignados dessa forma, né? Os discípulos de Cristo, antes do Pentecostes, né, todo mundo conhece, né, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, né, o completo, né, não compreenderam nada sobre o plano divino de salvação do homem por meio da cruz. Antes desse episódio, você vê que os discípulos de Jesus não entenderam nada. Porém, olha só, Maria, que obteve um ensinamento sobre o Logos, olha só como está conectado no primeiro estudo nosso, lembra-se? Aos pés de Jesus lá, recebeu esse ensinamento, né? Lá vimos isso no primeiro estudo. Ela sabia perfeitamente o que ia acontecer com Jesus. Ela sabia. Os discípulos que andavam com ele não sabiam, mas Maria sabia. Teve um ensinamento lá na casa, sabia. Gente, olha só, o lugar era pobre, de pessoas muito simples. E os discípulos queriam fazer uma média com esses moradores de Betânia. Estão entendendo? Nós estamos indignados, podia vender isso aí custa muito dinheiro. Eles queriam fazer uma média. Olha que interessante. A crítica não veio do povo que estava na casa. O povo que era pobre que tinha que ficar indignado. Não, veio dos discípulos. Ou seja, veio daqueles do círculo íntimo de Jesus. Daqueles que deveriam saber e apoiar. Olha que interessante. Puxa vida, nenhum pobre lá reclamou. Então, claro, aqui cabe uma reflexão. Gente, vale para todos nós. Experimente quebrar e romper com os pensamentos desse mundo. Experimenta isso, gente. Experimente matar a carne através de exercícios espirituais e você verá que gente de perto, gente de perto, se levantará primeiro com uma indignação à sua atitude. As críticas têm como características a de que sua ação é um desperdício. Não foi isso que eles falaram? Para que esse desperdício? Tenta romper que alguém vai falar assim, a mesma característica, desperdício. Um desperdício de tempo, alguém vai dizer, né? E frases como, isso não vai dar em nada, querido, para que isso? Tenta romper com o mundo para você ver se alguém de perto não vai vir e falar assim, para que você está fazendo isso? Não vai dar em nada, não. Você não vai dar em nada. Tenta romper. Vou continuar aqui, ó. Pare de desperdiçar sua vida. O que é? Ficou fanático agora? Agora é só isso que importa? Gente de perto vai vir falar isso pra você. Já escutou isso, viu? Fica te testando. Fica testando, Rio. Fala que fez lavagem cerebral. Acho que uma das pessoas que mais ouviu isso, né? Fizeram lavagem aí, cerebral? O que é? Você rompeu agora? Tonto, você não joga? É isso mesmo, gente. Pare de desperdiçar sua vida, vão dizer. Olha, se eles não enxergarem a Jesus e seu plano divino de salvação, olha que interessante, Maria enxergou. Se essas pessoas que estão perto não enxergarem, se elas não verem isso, então só restará um aborrecimento por parte dessas pessoas. É inevitável. Quando você tomar atitude, se elas não verem Cristo, se elas não enxergarem que isso é para a glória de Cristo, é porque eu estou estudando outro versículo, então já estou adiantando. Se elas não verem, elas só têm uma atitude para você: indignação.
Descontentamento. Está desperdiçando. Vai dar em nada. Crítica. Crítica pesada. E ela dói porque vem dos de perto. O que sai da boca da pessoa é tudo para te provar. Exatamente, Rê. E vem dos de perto. Por isso que dói. Não vem de gente de longe. Os pobres ali, nenhum deles reclamou. Nenhum. Mas os discípulos ficaram indignados. Ih, queriam fazer média. Queriam fazer média. E acham que sabem tudo. Mas Maria sabia. Maria tinha tido ensinamento. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Não se importou, né? Eu vou falar isso agora, na sequência. O 6º versículo. Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, né? Judas aqui, né? Mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Eis que a verdadeira intenção aparece. Os Judas, olha que eu estou colocando aqui, né? Os Judas da vida, só se importam com eles. E se eles verem, né? Se eles não verem na sua atitude uma vantagem, então eles vão te criticar. Eles o que você está fazendo? Estou quebrando um nardo puro, de bálsamo puro. Vou perder com isso. Não tenho nenhuma vantagem nisso? Não, então vou te criticar. Eles só olham para si. Olha lá o texto. Ele não tinha cuidado nenhum com os pobres. Ele estava fazendo isso para si. A filantropia que se faz aí fora, vamos ajudar os pobres, não é para os pobres. É para a pessoa se sentir bem com ela mesma. É para ela. É para ela falar assim, olha Deus, você está vendo aqui? Estou ajudando aqui. Olha esse povo, estou ajudando aqui. Ó. Tira uma foto aqui. Vamos porque nós vamos mandar no zap de Deus. Não é o cuidado. Ninguém está nem preocupado com os pobres. Estão entendendo? É para a própria pessoa, exatamente. É para si mesmo. Aí pensa que é aquela velha história que se pensa que. Eu ouvi uma pessoa falar assim, eu faço tão bem com as pessoas, eu não sei por que eu estou passando por isso. É porque ela pensa de uma balança, onde eu faço coisas boas e coisas ruins. E aí Deus vai pesar na balança. Quem viu lá no Antigo Egito se pensava assim, e até hoje, 4.000 anos depois se pensa do mesmo jeito. Balança de Osíris, muito bem lembrado. Ainda as pessoas entendem que Deus coloca as suas atitudes na balança. Loucos. Loucos. Não entenderam nada das Escrituras. Quem pensa assim não entendeu nada. Não entendeu que é pela fé, não entendeu que é tudo por Jesus, não entendeu que é Ele que pagou a conta, não entendeu que você tem que crer no que Ele fez, não entendeu nada. Age de maneira a fazer filantropia. Vai. Vamos continuar. Vamos acabando já. O 7º versículo. Jesus, entretanto, disse, deixai-a que ela aguarde isso para o dia em que me embalsamarem. Os discípulos, ao ouvirem a resposta de Jesus, que a atitude dela era uma preparação para o seu sepultamento, deveriam pedir desculpas a Maria. Maria, nossa, o que nós fizemos? Me desculpa. Você está fazendo isso para o sepultamento? É verdade, ele falou um dia que ele ia para a cruz. Você está fazendo, meu Deus, me desculpa. Era essa a atitude que eles tinham que tomar. Mas continuando aqui, não é isso que acontece. Gente, essa ação cheia de amor generoso e desinteressada de Maria indica sim, essa sim é uma fé genuína. Os textos lá de Mateus e Marcos, da mesma passagem, relata que Jesus disse que ela praticou boa ação para com ele e que ela antecipou-se a ungir-lhe para a sepultura. Aqui reside outra verdade espiritual. Somente aqueles que sabem ou conhecem o que Deus está fazendo, ou o que Deus fará, é que podem se antecipar e se juntar a Deus naquilo que Ele faz ou fará. Vou dar exemplos agora. Um bom exemplo foi Davi. Davi, ao descobrir que não poderia construir o templo ao Senhor, Davi queria construir o templo. Eu quero construir. Aí Deus fala assim, não, é o seu filho. Você não vai, você tem muitos sangues nas mãos. Está lá, 1 Crônicas 22. Não, você não vai. Eu não vou, mas é meu filho? É o seu filho. O que ele faz? Antecipa-se, olha lá o texto agora, ajuntando tudo o que era necessário. Eu não vou construir, mas eu vou juntar então prego para ele, vou juntar ferro, vou juntar bronze, madeira, tudo que for necessário para o meu filho. Ali, o Senhor vai agir pelo meu filho, o templo vai ser erguido pelas mãos dele. Então, agora eu descobri onde o Senhor está trabalhando, agora eu sei para onde vai. Então eu vou me juntar lá, vou me antecipar. O que eu posso fazer? Vou juntar tudo.
Ele não vai precisar de nada. Quando ele chegar a hora, ele já tem tudo. Porque Davi descobriu aquilo que o Senhor estava fazendo, ou que ele iria fazer. Estão compreendendo? Vamos lá, vou continuar lendo aqui então. Para que seu filho Salomão construísse o templo conforme a ordem de Deus. Agora, olha só, o que tem em comum o rei Davi e Maria, irmã de Marta? O que eles têm em comum, os dois? Os dois anteciparam-se com tudo o que tinham. Fizeram tudo o que estava ao alcance. Ao descobrirem onde Deus estava trabalhando. Assim não foi diferente com Paulo. Olha o apóstolo Paulo, peguei mais um exemplo, olha que interessante. Ao descobrir que ele seria o apóstolo dos gentios, ele escreveu assim. Tá? Em Gálatas aqui, eu nem abri, mas é Gálatas. Deus pega e fala assim para ele, olha, vou te dar um ministério. Você vai ser o apóstolo dos gentios. Você vai levar a palavra para os gentios. Os gentios todo mundo sabe aqui, né? O que é, né? Quem não é judeu, né? É gentio. Ah, sou eu? É você, Paulo. Puxa, então o senhor vai trabalhar com eles agora? Já estava escrito lá em Isaías 41, 42, se não me engano aqui na falha memória. Já estava escrito que isso. Desde Abraão já estava escrito. Tudo bem, vamos lá. Ah, então, mas sou eu que vou levar? É você. Olha o que ele escreve aos Gálatas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Não consultei ninguém. Presta atenção. Paulo imediatamente aceita o ministério e prontamente vai cumprir seu chamado de instrumento nas mãos de Deus para a conversão dos gentios. Somos nós, graças a Deus Paulo fez isso, chegou até nós, gente. Não houve dúvida nenhuma. Não foi perguntar aos outros apóstolos se ele deveria ir. Bom, o Senhor me separou para eu ser o apóstolo. Mas Pedro também é apóstolo, João também é apóstolo. Ah, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, meu Deus, será que... Não consultei nenhuma pessoa. O texto aqui, eu coloquei a finalzinho, se não me engano, eu coloquei a NVI. Se não me engano, o texto da Almeida, Revista Atualizada, está assim: sem detença não consultei carne e sangue. Imediatamente, já fui lá e já não fui perguntar, nem consultei nem a mim mesmo. Será que eu vou ter algum tipo de revés? Será que... Onde o senhor vai trabalhar? É com os gentios? Agora é para atingir os gentios? Eu vou. Imediatamente. Estão compreendendo? Descobriu onde Deus está trabalhando. Bora! O texto em Marcos termina com Jesus dizendo isso a respeito de Maria. Olha só que bonito. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse texto não está em João, está em Marcos. Junto com a pregação do evangelho, é contado para as pessoas que uma tal de Maria, irmã de Marta, antecipou-se e juntou-se ao Senhor, dando tudo o que podia, para que de algum modo contribuísse com o propósito da vinda de Cristo ao mundo. Peraí, Senhor, o Senhor veio para salvar? O Senhor vai para a cruz? Então o que eu posso fazer? Eu tenho esse negócio precioso aqui. Não, que precioso o quê? Precioso é o Senhor que teve para a cruz. Quebra, dá um banho nele de óleo, de perfume. Vocês acham que ela achava que aquilo era precioso ou só Judas? que era precioso ali? É ele. Exatamente. Gente, o que nós estamos fazendo hoje aqui, Catanduva, século 21, é contando a mesma história, pregando o evangelho e dizendo assim, memória de Maria, está aqui na Bíblia, céus e terras vão passar. Vai passar tudo, mas a Bíblia vai estar lá no céu. Todas essas atitudes estão lá registradas, eternas. Sempre será lembrado aqui e lá. O que Maria fez, a memória sua. Isso é interessantíssimo, gente. Vocês vão ver agora na sequência. Vamos. Então, uma última reflexão. Fiquei me perguntando o que nós, cristãos do século 21, podemos fazer para nos antecipar e nos juntar na obra de Deus. Né? Eu fiquei, puxa, Maria fez isso, Paulo fez isso, Davi, né? E será em nós aqui? Né? Ainda fiquei assim, será que existe ainda hoje algo para ser feito nesse sentido? Fiquei pensando assim, né? Será que ainda? Porque Jesus já veio, né? Já até o Apocalipse está escrito. Será que tem alguma coisa para a gente fazer? Será que tem alguma coisa para eu fazer nesse sentido? Eu percebi que sim.
Mas, antes, devo começar quebrando meu coração egoísta, avarento, que só sabe olhar para o meu próprio umbigo. Primeira coisa, quebrar aos pés de Cristo um coração egoísta, avarento, que só sabe olhar para o próprio umbigo, treinado por Satanás. O mundo é treinado dessa forma. O próximo passo é enxergar o que realmente é importante. Ou seja, o que é realmente um tesouro aqui nessa terra. O que realmente importa aqui nessa terra. Ali, na hora que Jesus estava na frente de Maria, era ele. O bálsamo não importava. Agora, e aqui? E nos dias de hoje? O que realmente é importante? Vamos lá. Assim, quando eu descobrir o que realmente é um tesouro aqui nessa terra, assim eu vou descobrir onde o Senhor está trabalhando. E poderia me antecipar e me juntar a Ele. Vocês querem saber o que é isso que eu tenho que descobrir? Primeiro eu quebro um coração que só pensa em mim. Depois eu descubro o que realmente importa. O que é o tesouro aqui? Buscar a palavra? Aprender a palavra? Alguém? Mais? Hã? Obedecer? Vai. Fé. Crer. Vai. União com Deus. O que realmente é um tesouro aqui nessa terra? Vocês querem saber? Todos vocês passaram longe. Gente, existe uma obra em andamento agora mesmo pelo Senhor. Agora mesmo existe uma obra. Ela é realizada pelo seu Espírito que sonda mentes e corações. O Espírito do Senhor busca aqueles que temem diante da sua palavra. Está lá em Isaías 61. Assim, percebemos que o maior tesouro aqui nesta terra se chama pessoas. São pessoas, gente. Elas são eternas e vão passar a eternidade ou no céu ou no inferno. Primeiro eu quebro um coração egoísta. Depois eu entendo que o Espírito Santo está passeando em busca daqueles que temem diante da palavra. Ah, o Senhor está trabalhando ali, é? Ele é aquela pessoa? Então eu vou me juntar a ti. Eu sei que Deus está trabalhando aí. Vou me juntar. São pessoas que são eternas. Esse é o maior tesouro que alguém pode levar para a eternidade. Por isso, quero, junto com vocês, olha só, quebrar o que for preciso e me santificar, e ler a Bíblia, jejuar, orar, para que eu também possa ser instrumento do Evangelho na vida de alguém. É isso. A gente tenta. Desta forma, estarei me juntando a Deus em sua obra pelo seu Espírito. Dessa forma eu posso me antecipar. Estão entendendo? É dessa forma. Primeiro, quebra um coração egoísta, como Maria fez. Isso aqui não tem importância, a importância é Cristo. O importante agora são as pessoas. Pessoas vão passar uma eternidade, ou no céu, ou no inferno. Aonde o Senhor está trabalhando? Como que eu faço para descobrir isso agora? Eu vou, santificação, gente. Ler Bíblia, oração, jejum. Ler Bíblia, oração, jejum. Eu não sei de que forma, mas isso vai mudando e vai te dando percepções espirituais. E você vai descobrir onde Deus está trabalhando. Em quem, Vilma? Em quem? Aí você jamais jogará pérolas aos porcos. Porque Deus tem uma obra pelo seu Espírito. Houve um tempo de ação do Pai, houve um tempo de ação do Filho. E agora é tempo de ação do Espírito Santo. Estão compreendendo? Dessa forma. Nem que eu esteja longe, mas se eu estiver orando por alguém. É dessa forma. Dessa forma. Senhor, eu estou vendo que o Senhor está agindo. Eu vou orar. Aquela pessoa não me dá, mas eu vou orar. Eu vou orar então. Mesmo que o Senhor não esteja trabalhando, eu vou orar. Eu vou me antecipar. O teu Espírito está trabalhando, eu vou orar. Eu vou orar por todos que eu conheço. Eu já fiz isso um dia na minha vida. Um dia na minha vida eu peguei, desde que eu era criança, todas as pessoas que eu lembrei que passaram na minha vida, eu fiz uma oração de salvação. Eu orei por todos os vizinhos lá do meu bairro, todos, da minha escola, todos que eu lembrei, de todos. Eu orei por todos. Por quê? Porque eu quero ser instrumento. Mas quando eu estiver quebrado, e eu estiver lendo a Bíblia, isso vai mudando a minha percepção espiritual. E o Espírito Santo vai me mostrando. Aí eu vou ser como o texto diz. O vento sopra para cá, sopra para lá. É Ele que vai te coordenar, querido. É Ele que vai te levar onde Ele está trabalhando. Você entende? Não se preocupa. Qual é a pessoa, Senhor, que eu vou... O vento sopra para onde quer.
Aí Ele vai te levar. Você agora é instrumento nas mãos do Senhor. Estão compreendendo essas coisas? Vamos terminar. Vamos orar. Por favor, curva a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos a Tua santa palavra essa noite, meu Deus. Por favor, nos ajuda, meu Deus, a ser como Maria, Pai, que enxergou qual é o plano de salvação, meu Deus. Ela se antecipou, meu Pai, pegou aquilo que era precioso aos olhos dos homens e usou para Ti, porque sabia o que o Senhor iria fazer, Senhor. Ó Pai, enquanto nós estivermos olhando para o nosso próprio umbigo, Pai, para a nossa reforma da nossa casa, para o nosso carro novo, para a nossa conta bancária, para o nosso emprego, para a nossa faculdade, enquanto nós estivermos olhando para a nossa vida, Senhor, não estamos olhando para o próximo, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a quebrar isso, meu Deus, a colocar a nossa vida aos Teus pés, Senhor. Porque quando nós estivermos, meu Deus, quebrados, ó Pai, 100% em Tuas mãos, Senhor, aí sim, ó Pai, o Senhor nos levará até onde o Senhor está trabalhando, meu Deus. E nós seremos instrumentos em Tuas mãos, Pai. Por favor, nos ajuda, Senhor, porque a carne toma conta, o mundo toma conta, Pai. É muito fácil sairmos daqui 5 minutos, nem lembrarmos mais dessa palavra, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Eu não sei de que forma, Pai, quando eu como um alimento, eu não sei de que forma, ele se transforma lá dentro em vitaminas, em minerais. Isso é bom para o meu corpo, meu Deus. Mas uma coisa eu descobri, Pai, há muito tempo e pratico sempre que posso, Senhor. Todas as vezes que eu leio as Tuas Escrituras, que eu me dedico à oração, não sei de que forma, mas o Senhor vai transformando lá dentro, o Senhor vai limpando, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai arrancando. A Bíblia diz que ela é água, que ela lava, ela nos lava 100%, ó Pai. Me ajuda, meu Deus, por favor, Senhor, a me dedicar mais à oração, a fazer jejum. Passou o ano inteiro, eu faço um jejum, Senhor, tem misericórdia do Fabiano, Pai. Me ajuda, Senhor. Ajuda aqui os meus irmãos, ó Pai, para que nós possamos ganhar aquilo que é eterno. As pessoas são eternas. O Senhor morreu por todos, ó Pai. As pessoas aí fora já nem vão mais para o inferno por causa de pecados, porque até o pecado delas já está perdoado na cruz. Elas vão porque elas não creem. Elas não conhecem. Elas não conhecem a salvação em Cristo. Nos ajuda a ser instrumento, ó Pai, ser luz para elas, meu Deus. Aonde o Senhor está trabalhando, nos leva, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai, por favor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o mundo é mau e os tempos se aproximam da Tua vinda, Pai. Estudos como este, com tanta paz, nós sabemos que está perto de acabar, Senhor. Por favor, então, nos ajuda nesse final de dias. Crentes, nós somos os crentes da última geração, Pai. Nos ajuda, meu Deus, por favor, a ganharmos aqueles que o Senhor está trabalhando, Senhor. Por favor, meu Deus. Ajuda que sejamos instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa o alimento, Senhor. E por favor, que essa palavra hoje seja implantada em nós, que ela venha a frutificar, meu Deus, como sempre havia uma hora nesse sentido, ó Pai. Muito obrigado, eu te louvo, te agradeço por esta oportunidade, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.